Quem pode usar a tadalafila? Esse é o canal Urologicamente e eu sou o Dr. Daniel Pinto, urologista, e falo aqui do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Hoje o nosso tema é sobre quem pode usar a tadalafila. Só aqueles homens que têm disfunção sexual, posso usar para experimentar, posso usar para academia. Esses são os temas que nós vamos abordar e eu vou te passar tudo até o final do vídeo. A tadalafila, você que já é seguidor do canal já sabe que ela é uma substância que nós usamos com a propriedade de dilatar os vasos sanguíneos do nosso corpo. Ela tem um efeito vasodilatador. Com isso, ela oferta um maior sangue naquele tecido que se quer irrigar. É assim em toda a parte do nosso corpo. Nós usamos a tadalafila com o intuito de mandar mais sangue para o pênis. Porém, esse efeito ele não é seletivo, exclusivo ali da região do pênis. Nós mandamos mais sangue para outras regiões do corpo. Uma delas é o próprio coração. Quando o medicamento ele atua, ele dilata aqueles vasos e manda mais sangue para aquela região. Então, se o sujeito ele tem uma dificuldade de ereção, porque o sangue tem uma certa resistência em chegar até a região peniana, ele vai ter um enrijecimento melhor do pênis, vai ter mais fluxo de sangue chegando naquela região. E a tadalafila ela é usada com esse intuito. O benefício da tadalafila em outras áreas, por exemplo no coração que eu citei, é que ele tem um aporte melhor de sangue naquela área. E sob a dosagem correta, esse efeito da tadalafila ele é muito bom. Se eu tenho uma deficiência em uma área de tecido no coração e precisa que chegue mais sangue àquela região, a tadalafila ela pode ser um bom medicamento, porque manda mais sangue para aquela área. Qual é o grande problema? O grande problema é que pessoas usam essa medicação de forma indiscriminada e sem supervisão médica. Então ele acaba usando uma dosagem maior que a permitida, uma dosagem que combinada com outras medicações pode superestimar esse efeito vasodilatador, ou seja, pode passar do ponto, e aí o efeito que se tem é o contrário do que se espera. Ele acaba provocando um AVE hemorrágico, um infarto, porque quando você abre mais esses vasos, a quantidade de sangue chega a ser inversa, porque você abriu demais esses vasos e falta-se sangue para chegar até o destino final. Então, muito cuidado com a posologia da droga que vai ser usada. A diferença entre poção e veneno é a dose, nós já falamos isso aqui. A quantidade que vai ser usada da medicação tem que ser controlada pelo seu médico. Devemos começar com baixas doses e aumentando gradativamente de acordo com a reação daquele paciente. Aqueles pacientes que sofrem com disfunção sexual, têm o pênis com enrijecimento incompleto, uma rigidez que não é 100%, ele falha durante o curso sexual, ele pode se beneficiar de tadalafila. E nós começamos uma dosagem baixa e observamos a cada relação como que fica esse enrijecimento peniano, se o paciente está satisfeito, se a esposa está satisfeita. E aí sim nós não precisamos avançar na posologia, nós já encontramos o ideal para ele. Se esse paciente tem um efeito contrário, se ele ainda não chegou numa rigidez completa e ele deseja uma rigidez maior, nós aumentamos gradativamente essa tomada no curso sexual e observamos, e assim conseguimos titular qual é a dose ideal para esse paciente. Qual é o grande problema? É que as pessoas usam a medicação sem supervisão médica, sem essa noção, e aí acabam causando problemas em seus organismos. Por exemplo, uma grande contraindicação, ou seja, é proibido usar tadalafila naqueles pacientes que já usam a medicação que já é vasodilatadora. Por exemplo, aqueles que são considerados os nitratos, que já fazem uma vasodilatação. Esse paciente ele já tem os vasos dilatados. Se você usar tadalafila, ele vai dilatar mais ainda
e a quantidade de sangue que vai chegar no destino final, ela passa a ser o inverso, passa a ser menor. É como se eu tivesse uma mangueira com um fluxo de água e agora eu passo a ter uma manilha. O meu fluxo de água que vai chegar ao final da manilha é igual ao da mangueira? Não. Então o meu fluxo é menor. Eu estou causando uma isquemia no destino final desse fluxo sanguíneo. Em pacientes que usam vasodilatadores, o uso de tadalafila ele é condenado, é proscrito, é proibido. Tá certo? Então, se você é um paciente hipertenso e usa esse tipo de classe de medicação, que é um exemplo, é proibido, certo? E o que nós vamos fazer com esse paciente que é hipertenso e que usa essa medicação? Nós vamos consultar o cardiologista previamente e avaliar se é possível substituir essa classe que ele usa por outra, que seria possível usar a tadalafila, de forma que esse paciente venha a ter a experiência com a tadalafila futuramente. Esses pacientes precisam de uma monitorização, um acompanhamento mais regrado, de perto, e é proibido o seu uso. Aqueles pacientes que já infartaram, que já têm alguma alteração cardíaca, que têm alguma disfunção cardíaca, é de bom tom que eles consultem seu cardiologista para autorizar o uso experimental da tadalafila em doses baixas e que nós venhamos a titular essa dose ao longo das consultas. Esse paciente ele precisa de acompanhamento conjunto, urologista e cardiologista. E aí sim, os dois conseguem titular qual é a melhor dose para esse paciente. E aí ele consegue entregar uma performance sexual melhor. Qual é o grande problema? Que cada vez mais as pessoas têm usado a tadalafila de forma experimental, até abusiva em academias, para outros fins recreativos e causam uma dependência psicológica da droga. A droga ela pode causar um efeito de dependência psicológica, ou seja, quando o indivíduo toma a medicação, a tadalafila, e ele passa a apresentar uma performance, uma rigidez melhor, ele condiciona esse desempenho sexual bom à tomada da droga. E ele associa, bom, se em eventos anteriores, se em relações anteriores eu performei bem, agora eu vou usar a tadalafila todo dia. E isso cria uma dependência psicológica. O organismo dele depende da droga, ele tem a dependência química da droga, assim como é o ópio, nos usos do opioide? Não, a dependência é psicológica. Ele associa um bom desempenho sexual, uma boa performance sexual, ao uso rotineiro e direto contínuo da droga. Isso é um perigo, porque pacientes mais jovens têm usado a tadalafila de forma experimental, têm performado bem e têm se tornado um vício entre os jovens. Então, isso é muito perigoso, porque ele já começa um uso precoce em idades mais jovens e isso pode causar essa dependência psicológica do jovem. Isso é muito ruim, porque em idades mais futuras ele acaba criando problemas psicológicos que não performam bem sem o medicamento. Então, isso é péssimo. Com relação ao uso da tadalafila em academia, eu posso usar, Daniel, para eu ficar com as minhas veias mais bonitas, mais protuberantes? Não é esse o uso da droga, não objetivamos usar a tadalafila com esse fim, até porque essa atuação sistêmica nós temos medicações mais apropriadas, mais fortes que causam esse efeito vasodilatador, que podem ser usadas para aqueles atletas de alto rendimento, aqueles atletas que competem, e aí ele tem um manejo mais regrado. A tadalafila ela deve sim ser usada com o propósito de performance sexual, não com uso em academias, porque é muito tênue o limite entre você usar uma dose orgânica aceitável e com bons efeitos naquele indivíduo e usar uma dose que possa te causar alguma alteração ou algum efeito inverso. Lembrando que a diferença entre poção e veneno é a dose. Então essa dose é uma linha muito tênue. Então esse manejo ele precisa ser feito pelo urologista e é uma droga que nós precisamos tomar cuidado, precisamos estar atento,
atentos com relação à dependência psicológica, principalmente dos mais jovens. Era isso que eu queria falar com vocês. Fico muito feliz de retomar aos nossos vídeos agora em 2025. Peço que você se inscreva aqui no canal, que divulgue os nossos vídeos, curta o nosso canal, comente e compartilhe. Um bom início de ano a todos. Espero que eu possa ter ajudado vocês e o que precisarem eu estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima.